Mãe, isso foi tudo presente seu. A senhora sempre quis ajudar a gente. As palavras de Pedro ecoaram pelo telefone como lâminas cortantes. Do outro lado da linha, eu segurava o aparelho com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio filho, olhando para os 97 milhões de reais que acabara de ganhar na loteria, me dizia que os 7 anos de contas que paguei por ele e Ana Paula foram apenas generosidade de mãe. Agora não precisamos mais da senhora, Ana Paula gritou ao fundo, sua voz carregada de uma frieza que me gelou até os ossos. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Rosa, tenho 69 anos e trabalhei durante 40 anos como funcionária do Banco do Brasil antes de me aposentar. Sempre acreditei que o amor de mãe não tem limites, mas nunca imaginei que minha generosidade se tornaria uma prisão que duraria 7 longos anos. Durante todo esse tempo, sustentei praticamente sozinha uma casa com 4 pessoas, assistindo minha aposentadoria modesta ser consumida pelos gastos de um casal que prometia, mês após mês, que logo conseguiriam se organizar. Tudo começou quando Pedro tinha 25 anos e me apresentou Ana Paula, uma moça de 22 que ele namorava há apenas 3 meses. Era uma situação delicada desde o início. Eles mal se conheciam quando ela engravidou. Pedro veio até mim numa tarde de domingo, nervoso, mexendo nas mãos como fazia quando criança, e tinha algo difícil para contar. Mãe, a Ana Paula está grávida, ele disse, evitando o meu olhar. A gente precisa de um lugar para ficar até conseguirmos nos organizar. Naquele momento, olhando para o rosto preocupado do meu filho, senti meu coração materno falar mais alto que qualquer prudência. Como poderia negar ajuda ao meu único filho num momento tão crucial? Ana Paula estava assustada, longe da família dela que morava no interior. E Pedro claramente não estava preparado para a paternidade. Eles precisavam de estabilidade, de um porto seguro. Claro que podem ficar aqui, respondi sem hesitar. É só até vocês se organizarem, né? Quando meu netinho nasceu, descobrimos que ele tinha autismo. O diagnóstico chegou como um furacão que desarrumou todos os planos frágeis que Pedro e Ana Paula tinham construído. Ver aquela criança inocente lutando para se comunicar com o mundo despertou em mim um instinto protetor ainda mais forte. Como avó, eu não podia permitir que meu neto crescesse em instabilidade. Fiquem o tempo que precisarem, eu disse a eles naquele dia difícil no consultório médico. Vamos enfrentar isso juntos. Ana Paula chorou nos meus braços e Pedro segurou minha mão com força. Naquele momento, acreditei genuinamente que estávamos construindo algo bonito, uma família unida contra as adversidades. Nos primeiros meses, eles realmente tentavam ajudar. Pedro trabalhava como vendedor em uma loja de móveis e Ana Paula fazia alguns trabalhos de manicure em casa. Eles pagavam a conta de telefone e compravam algumas coisas no mercado. Logo conseguimos nossa casa, mãe, Pedro repetia constantemente. É só uma questão de tempo. Mas o tempo foi passando e a situação foi se tornando cada vez mais desbalanceada. Minha conta de luz triplicou. O gás, que antes durava 2 meses, começou a acabar em 15 dias. A água, o IPTU, o condomínio, o mercado, tudo passou a ser minha responsabilidade, enquanto minha aposentadoria de R$ 3.400 se esticava para sustentar 4 pessoas. Mês que vem, a gente ajuda com metade das contas. Era a promessa constante de Pedro. Mas sempre aparecia um imprevisto. Ora era o carro que quebrou e eles precisaram gastar tudo no conserto. Ora era uma emergência médica do meu neto. Sempre havia uma razão plausível, sempre uma desculpa que tocava meu coração de mãe e avó. Ana Paula desenvolveu o hábito de fazer comentários aparentemente inocentes que me deixavam culpada por sequer pensar em cobrar ajuda. Rosa, que sorte o João ter uma avó que se preocupa tanto com ele, ela dizia enquanto eu pagava a conta do supermercado. Tem criança que não tem essa proteção. Pedro, por sua vez, tinha uma forma mais direta de evitar o assunto. Quando eu mencionava as contas, ele mudava de tópico ou saía de casa, alegando compromissos urgentes.
Mãe, a senhora sabe que eu faço o que posso. Ele dizia, e eu, querendo preservar a harmonia familiar, acabava deixando para lá. Os anos foram se acumulando como camadas de uma pintura que nunca secava completamente. 2 anos se tornaram 3. 3 se tornaram 5. 5 se tornaram 7. A casa que era minha se tornou deles na prática. Meu quarto era o único espaço verdadeiramente meu, enquanto eles ocupavam o quarto principal, transformaram minha sala de costura em quarto do João e usavam a sala e cozinha como se fossem os donos. Durante esses 7 anos, assisti meus amigos aposentados viajando, reformando suas casas, comprando coisas que desejavam. Enquanto isso, eu calculava centavos para que minha aposentadoria cobrisse as necessidades de uma família inteira. Vendi as joias que meu falecido marido me deu. Usei as economias que guardava para uma emergência e até considerei pegar um empréstimo quando as coisas ficaram muito apertadas. Mas eu continuava acreditando que era temporário. Que Pedro e Ana Paula eram pessoas de caráter que honrariam todos os sacrifícios que eu estava fazendo. Que um dia, quando se estabilizassem, me ressarciriam de cada real investido nessa família. Como eu estava enganada sobre o verdadeiro caráter das pessoas que eu amava. O primeiro imprevisto aconteceu no 3º mês. Pedro chegou em casa com o rosto sombrio, jogou as chaves sobre a mesa da cozinha e suspirou profundamente antes de me procurar. Eu estava preparando o jantar, mexendo uma panela de arroz que precisava render para 4 pessoas. Uma habilidade que desenvolvi por necessidade, não por escolha. Mãe, preciso falar com a senhora. Sua voz carregava aquele tom de quem está prestes a decepcionar alguém. O carro quebrou hoje. Vou ter que gastar todo o dinheiro que separei para ajudar com as contas no conserto. Naquele momento, senti uma pequena pontada no estômago, mas rapidamente a suprimi. Era compreensível, não era? Acidentes acontecem. Pedro precisava do carro para trabalhar. Era um investimento na nossa situação familiar. Tudo bem, filho, respondi, desligando o fogo e me virando para ele. Mês que vem vocês compensam. É isso aí, mãe. Mês que vem, sem falta. Mas o mês seguinte trouxe outro imprevisto. O João teve uma crise e precisaram levá-lo a um neurologista particular, porque o SUS tinha uma fila de 6 meses de espera. R$ 250 que, mais uma vez, consumiram o dinheiro que seria destinado às despesas da casa. É pelo meu neto, eu me consolava, olhando a conta de luz que havia aumentado ainda mais. O padrão se estabeleceu como uma dança ensaiada. A cada fim de mês, quando as contas chegavam, Pedro e Ana Paula desenvolveram uma coreografia perfeita de esquiva. Ela saía para levar João à terapia exatamente quando eu abria os boletos. Ele arrumava plantões extras na loja ou compromissos inadiáveis. Quando finalmente conseguia conversar com eles, sempre havia uma razão urgente e inquestionável para não contribuírem. Rosa, você viu quanto João gastou de remédio esse mês? Ana Paula dizia, balançando os frascos de vitaminas e suplementos. Tivemos que escolher entre isso e ajudar com o IPTU. Você entende, né? Como questionar gastos com meu próprio neto? Como parecer insensível aos custos de criar uma criança com necessidades especiais? Eu engolia o desconforto e assinava outro cheque. Usava mais um pouco da poupança, cortava mais uma despesa pessoal. Ana Paula tinha um talento especial para transformar qualquer conversa sobre dinheiro em um drama familiar. Quando eu mencionava que a conta de supermercado estava muito alta, ela suspirava fundo e dizia: "É, Rosa, criar filho não é barato mesmo. Ainda bem que João tem uma avó que não liga para essas coisas materiais." A manipulação era sutil, mas eficaz. Ela me colocava na posição de escolher entre ser a avó generosa ou a pessoa mesquinha que se importava mais com o dinheiro do que com a família. E eu, querendo manter a harmonia e proteger meu neto, sempre escolhia ser a avó generosa. Pedro, por sua vez, desenvolveu a arte de estar sempre quase conseguindo uma promoção, um trabalho melhor, um negócio que iria resolver tudo. Mãe,
O gerente da loja falou que no próximo trimestre eu vou para a supervisão. Aí sim, vamos conseguir dividir tudo meio a meio. Mas os trimestres passavam, as promoções nunca vinham, e os negócios milagrosos se dissolviam como fumaça. Enquanto isso, eu assistia minha situação financeira se deteriorar como um edifício sendo corroído lentamente pela chuva. Minha aposentadoria de R$ 2.400, que antes me permitia uma vida modesta, mas digna, agora mal cobria as necessidades básicas de uma casa com 4 pessoas. A conta de luz, que antes ficava em torno de R$ 80, saltou para R$ 300 mensais. A água triplicou. O gás, que antes durava 2 meses, agora precisava ser trocado a cada 3 semanas. Comecei a fazer cálculos obsessivos. Sentava na mesa da cozinha após o jantar, com uma calculadora antiga e pilhas de boletos, tentando fazer minha aposentadoria se esticar por todos os cantos da realidade financeira. Cortei meu plano de saúde particular e voltei para o SUS. Cancelei a TV a cabo. Parei de comprar os remédios para minha artrite, optando apenas pelos genéricos distribuídos gratuitamente no posto de saúde. Meus armários, que antes guardavam algumas roupas bonitas para ocasiões especiais, começaram a ficar vazios. Vendi um anel de ouro que ganhei do meu falecido marido para cobrir uma conta de IPTU em atraso. Depois foi o relógio dele, depois alguns móveis antigos que tinham valor sentimental, mas também comercial. Ana Paula e Pedro, por outro lado, sempre pareciam ter dinheiro para coisas que consideravam importantes. Ela fazia as unhas regularmente, comprava cremes caros para o estresse de cuidar de uma criança especial. Enquanto isso, eu usava um celular de teclas que ganhei há 5 anos, e quando quebrou, demorei 3 meses para conseguir comprar outro, usado, numa loja do centro. A deterioração não era apenas financeira, era emocional e física também. Comecei a ter insônia, acordando de madrugada para fazer contas na cabeça. Meu cabelo, que sempre mantive bem cuidado, começou a ficar grisalho e ressecado, porque não podia mais pagar pelo cabeleireiro. Minhas roupas ficaram frouxas, porque, sem querer admitir para ninguém, eu tinha começado a comer menos para que sobrasse mais comida para eles. O pior era a sensação crescente de invisibilidade na minha própria casa. Pedro e Ana Paula tomavam decisões sobre mudanças na decoração, traziam visitas sem me avisar, usavam minha cozinha para fazer experimentações culinárias elaboradas que deixavam uma pilha de louça suja que esqueciam de lavar. Rosa, você não se importa se a gente colocar essa TV nova na sala, né? Ana Paula perguntava retoricamente, já desembalando um aparelho de 50 polegadas. É importante para o desenvolvimento do João ter acesso a programas educativos. Eu concordava, claro. Como não concordar com algo que beneficiaria meu neto? Mas por dentro, uma parte de mim gritava silenciosamente: esta é minha casa, eu deveria ser consultada. Os 7 anos se acumularam como camadas de tinta descascada, cada uma revelando mais claramente a realidade que eu me recusava a enxergar. Eu não estava ajudando uma família a se estabelecer. Eu estava sendo sistematicamente explorada pelas 2 pessoas que mais amava no mundo, além do meu neto. Era uma terça-feira ensolarada de março, quando minha vida mudou para sempre. Eu estava na cozinha preparando o almoço, temperando um frango que precisaria alimentar 4 pessoas, quando ouvi gritos vindos da sala. Não gritos de desespero ou dor, mas de euforia pura. Ana Paula berrava algo incompreensível, enquanto Pedro repetia: não acredito, numa sequência frenética. Deixei a panela de lado e corri para a sala, pensando que talvez João tivesse falado uma palavra nova ou feito algum progresso significativo em sua comunicação. O que encontrei foi uma cena que jamais esquecerei. Pedro e Ana Paula abraçados no sofá, ela segurando um pedaço de papel contra o peito, os 2 chorando e rindo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Perguntei, meu coração acelerado pela adrenalina do susto. Pedro se virou para mim com os olhos vermelhos de lágrimas de alegria. Por um momento, pensei que ele fosse me incluir naquele momento de felicidade extraordinária. Sua expressão era de quem estava prestes a compartilhar a melhor notícia de sua vida com a pessoa que mais amava. Mãe, ele disse.
a voz trêmula de emoção. A gente ganhou na loteria. O silêncio que se seguiu foi denso como mel. Meu cérebro precisou de alguns segundos para processar as palavras. Loteria. Eles ganharam na loteria. Pedro continuou falando, mas suas palavras pareciam vir de muito longe. 97 milhões, mãe. 97 milhões de reais. Senti minhas pernas amolecerem. Procurei apoio na parede mais próxima, enquanto a magnitude do número se instalava em minha mente. 97 milhões. Uma quantia tão absurdamente grande que eu nem conseguia visualizá-la adequadamente. Mas rapidamente, uma onda de alívio e esperança me invadiu como água doce após anos de sede. Finalmente. Finalmente chegara o momento em que todos os sacrifícios, todas as privações, todos os boletos pagos com meu dinheiro fariam sentido. Pedro e Ana Paula poderiam me ressarcir. Não apenas o dinheiro, isso seria apenas um detalhe diante de uma fortuna dessas. Mas minha dignidade, meu lugar como matriarca respeitada da família. Que maravilha, filho! Exclamei, genuinamente feliz. Meu coração se encheu de uma alegria que não sentia há anos. Agora vocês podem realizar todos os sonhos. Ana Paula se levantou do sofá, ainda segurando o bilhete premiado como se fosse um pergaminho sagrado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Era como se uma luz interior tivesse se acendido, revelando facetas de sua personalidade que permaneceram ocultas durante todos esses anos. Vamos comprar uma mansão, ela disse, sua voz carregada de uma excitação quase infantil. Com piscina, jardim gigante, quarto separado, João vai ter o melhor de tudo. E Pedro assentiu vigorosamente, já entrando no devaneio das possibilidades infinitas. Um carro novo, não, vários carros novos, viagens pelo mundo inteiro. Eu os ouvia com um sorriso no rosto, mas também com uma expectativa crescente. Quando eles mencionariam os 7 anos de dívidas? Quando falariam sobre me incluir nessa nova realidade de abundância? Não por ganância, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas por justiça, por reconhecimento. E vocês vão poder me ressarcir de tudo que gastei todos esses anos. Falei finalmente, com a delicadeza de quem não queria estragar o momento de felicidade, mas precisava abordar o óbvio. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este era pesado, desconfortável, carregado de uma tensão que eu não conseguia identificar. Pedro e Ana Paula se entreolharam com uma expressão que não consegui decifrar na hora, mas que agora, relembrando, reconheço como cumplicidade. Ressarcir do quê, mãe? Pedro perguntou, sua voz subitamente fria. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Do quê? De tudo, Pedro. Das contas, do mercado, do IPTU, de todos esses anos que eu sustentei vocês. Ana Paula soltou uma risada curta, quase um latido. Era um som que eu nunca tinha ouvido dela antes. Duro, sem humor, quase cruel. Rosa, ela disse, usando um tom que normalmente reservamos para explicar coisas óbvias a crianças pequenas. Isso tudo foi generosidade sua. Você é a mãe, a avó. Era sua obrigação ajudar a família. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Obrigação? Vocês sempre prometeram que era temporário, que iam me devolver tudo quando se estabilizassem. Pedro se levantou do sofá e me olhou diretamente nos olhos. Naquele momento, vi um homem que não reconhecia. Onde antes havia meu filho, aquele menino que eu criei, eduquei, amei incondicionalmente. Agora havia um estranho com feições familiares, mas alma completamente diferente. Mãe, a senhora está exagerando. A gente nunca prometeu nada disso. A senhora sempre quis ajudar, sempre se ofereceu. Não pode agora vir cobrar presente que deu. As palavras saíram de sua boca como punhaladas precisas. Cada sílaba estava sendo cuidadosamente escolhida para negar 7 anos de promessas, 7 anos de mês que vem a gente ajuda, 7 anos de é só temporário. Pedro, minha voz saiu como um sussurro rouco. Como você pode dizer isso?
Você sabe perfeitamente que eu me sacrifiquei por vocês. Vendi minhas coisas, cortei meus gastos. Ninguém pediu para a senhora fazer isso. Ana Paula interrompeu, sua máscara de genro carinhosa finalmente caindo por completo. A senhora fez porque quis, porque se sentia importante sendo necessária. A crueldade daquela observação me atingiu como um soco no estômago. Era verdade que eu me sentia necessária, que havia uma parte de mim que encontrava propósito em cuidar deles. Mas transformar isso em algo negativo, em uma fraqueza a ser explorada, revelava uma frieza calculista que me deixou sem palavras. Olha, mãe, Pedro continuou, sua voz assumindo um tom definitivo. A gente vai se mudar agora. Vai comprar uma casa nossa, começar nossa vida de verdade. Sozinhos. Sozinhos, repeti, a palavra ecoando em minha mente como uma sentença. Ana Paula se aproximou de mim com um sorriso que não chegava aos olhos. É, Rosa. Agora que temos nosso dinheiro, não precisamos mais da sua ajuda, não precisamos mais de você. O mundo pareceu parar naquele momento. 7 anos de minha vida. 7 anos de sacrifício incondicional. 7 anos de amor transformado em combustível para sustentar uma família que agora me descartava como um móvel velho que perdeu a utilidade. Pedro já estava mexendo no celular, provavelmente pesquisando imóveis. Ana Paula voltou para o sofá e começou a fazer planos em voz alta, como se eu não estivesse mais ali. E talvez, para eles, eu realmente não estivesse. Talvez eu nunca tivesse estado ali como pessoa, mas apenas como um recurso a ser explorado até se esgotar. Naquele momento, sozinha na minha própria sala, enquanto 2 pessoas planejavam como gastar uma fortuna construída sobre meus sacrifícios, senti algo que não sentia há décadas. Uma raiva pura, cristalina, que queimava como fogo em minhas veias. Eles tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. O silêncio que se instalou na casa após a partida deles era diferente de qualquer solidão que eu já havia experimentado. Não era apenas a ausência de vozes ou passos, mas a presença pesada de uma traição que ainda pulsava no ar como ondas de calor invisíveis. 3 semanas se passaram desde aquele dia fatídico da loteria. 3 semanas de um vazio que ecoava não apenas pelos cômodos, mas dentro do meu peito, onde 7 anos de amor incondicional se transformaram em uma ferida aberta. Caminhei pela casa como uma estranha em território familiar. O quarto principal ainda guardava o cheiro do perfume caro que Ana Paula havia começado a usar recentemente, provavelmente comprado com o dinheiro que não tinham para as contas. O guarda-roupa estava vazio, mas as marcas dos móveis no tapete contavam a história de uma ocupação que durou muito mais tempo do que deveria. No quarto do João, encontrei alguns brinquedos esquecidos, um carrinho azul que eu havia comprado no último aniversário dele, quando cortei meus gastos com remédios para conseguir dar um presente decente ao meu neto. Segurei o brinquedo nas mãos trêmulas e senti a primeira onda real de dor me atingir. Não era apenas Pedro que eu havia perdido. Era João também. Meu neto, que nos últimos 7 anos se tornou minha razão de viver, meu propósito diário. As manhãs preparando o seu café da manhã especial, as tardes ajudando com a terapia ocupacional, as noites contando histórias que ele ouvia em silêncio, mas com aquele olhar atento que me dizia que cada palavra era preciosa. Tudo isso havia sido arrancado de mim num único movimento, como se 7 anos de construção emocional pudessem ser apagados com a frieza de quem descarta um utensílio que perdeu a utilidade. Sentei na beira da cama de João e chorei. Chorei de uma forma que não fazia desde a morte do meu marido. Eram lágrimas que vinham de um lugar profundo, um poço de dor que eu nem sabia que existia. Lágrimas pela ingenuidade perdida, pela confiança traída, pela família que eu acreditei estar construindo, mas que na verdade estava sendo sistematicamente destruída. O pior de tudo era a clareza cruel que a distância me trazia. Agora, sozinha com meus pensamentos, conseguia ver os padrões que meu amor de mãe havia me impedido de enxergar. As manipulações não eram coincidências ou improvisos desesperados. Eram estratégias calculadas.
Lembrei de todas as vezes que Ana Paula mencionava casualmente os gastos com João, justamente quando eu estava prestes a falar sobre dinheiro. De como Pedro sempre arrumava compromissos urgentes nos dias em que as contas chegavam. De como eles transformavam qualquer tentativa minha de estabelecer limites em questões sobre o meu amor pela família. Eles não eram vítimas das circunstâncias que eu havia ajudado por compaixão. Eram predadores emocionais que identificaram em mim uma fonte de recursos e a exploraram com precisão cirúrgica durante 7 anos inteiros. Na cozinha, abri a geladeira e encontrei uma quantidade de comida que duraria semanas para uma pessoa. Comida que eu havia comprado pensando em 4 bocas, esticando meu orçamento até o limite. Agora parecia abundante, quase excessiva. Uma ironia amarga que não passou despercebida. Sentei à mesa e comecei a fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Calcular exatamente quanto dinheiro eu havia investido neles. Os números eram assustadores. Cada conta de luz inflacionada era um remédio que não comprei. Cada mercado grande era uma roupa que não troquei. Cada IPTU pago era um passeio que não fiz, um livro que não comprei, um momento de prazer pessoal que abandonei em nome de uma generosidade que agora descobria ter sido completamente unilateral. Mas a dor não era apenas financeira, era existencial. Durante 7 anos, eu havia moldado minha identidade em torno do papel de sustentáculo familiar. Rosa, a mãe que sempre ajuda. Rosa, a avó que sempre está presente. Rosa, a rocha em que todos se apoiam. Agora, despojada desse papel, quem eu era? A resposta chegou gradualmente, como o amanhecer que se insinua lentamente pelas frestas das cortinas. Eu era Rosa, a ex-funcionária do Banco do Brasil que durante décadas desenvolveu habilidades de organização, documentação e análise financeira. Rosa, que por amor havia se esquecido de suas próprias capacidades, mas que agora, na solidão forçada, podia redescobri-las. Levantei da mesa com uma determinação que não sentia há muito tempo. A raiva inicial estava se transformando em algo mais potente e focado: propósito. Pedro e Ana Paula haviam cometido um erro crucial ao me subestimar. Eles viram em mim apenas a mãe desesperada para ajudar, a avó carente por afeto. Não viram a profissional experiente que sabia exatamente como documentar e comprovar transações financeiras. Caminhei até meu quarto e abri o armário onde guardava documentos importantes. Lá, em pastas organizadas por ano, estava a evidência de 7 anos de exploração sistemática. Não apenas os comprovantes de pagamento, mas também anotações, gravações de áudio onde Pedro prometia ressarcimento, mensagens de texto, tudo preservado com a precisão de alguém que passou décadas lidando com a importância da documentação. Eles achavam que tinham se livrado de mim. Na verdade, tinham acabado de despertar uma adversária que possuía todas as armas necessárias para uma guerra que nem imaginavam estar prestes a enfrentar. Naquele momento, sozinha em meu quarto, cercada por evidências irrefutáveis de anos de abuso financeiro, senti algo renascer dentro de mim. Não era apenas sede de justiça, era a redescoberta de uma força que eu havia esquecido de possuir. Uma força que durante anos canalizei para cuidar dos outros, mas que agora, finalmente, iria usar para cuidar de mim mesma. Pedro e Ana Paula estavam prestes a descobrir que 97 milhões de reais não seriam suficientes para compensar o erro de traírem a mulher errada. O amanhecer chegou com uma clareza que eu não experimentava há anos. Acordei sem o peso costumeiro da preocupação financeira, sem a tensão de calcular quanto restava da aposentadoria. Pela primeira vez em 7 anos, eu sabia exatamente quantos recursos tinha disponíveis, todos eles. A matemática simples da vida solitária me devolvera uma autonomia que havia esquecido de possuir. Mas mais importante que a liberdade financeira era a redescoberta de uma versão de mim mesma que jazia adormecida. Durante 40 anos no banco, transitei por todos os departamentos: crédito, documentação, auditoria interna. Aprendi que a diferença entre justiça e injustiça geralmente se resumia à qualidade da documentação disponível.
Tomei meu café da manhã, uma xícara generosa, sem economizar no açúcar, e me dirigi ao cantinho do quarto de hóspedes, onde guardava documentos importantes. Hoje, aquele espaço se transformaria no quartel-general de uma operação que Pedro e Ana Paula jamais imaginaram que eu fosse capaz de articular. Abri o primeiro arquivo, datado de 7 anos atrás. As páginas amareladas pelo tempo guardavam não apenas números, mas a narrativa completa de como minha generosidade se transformou em exploração sistemática. Ali estava o comprovante do primeiro pagamento de IPTU que fiz por eles, acompanhado de uma anotação manuscrita. Pedro prometeu devolver no mês seguinte, empréstimo temporário. Cada transferência bancária vinha acompanhada de anotações detalhadas sobre as promessas feitas e não cumpridas. Não por desconfiança. Nunca imaginei que precisaria provar coisa alguma para meu próprio filho, mas por um hábito profissional que agora se revelava providencial. Décadas lidando com empréstimos e financiamentos me ensinaram que a memória humana é seletiva, mas o papel não mente. Encontrei a pasta vermelha onde guardava as gravações de áudio. Nos últimos anos, depois de alguns calotes especialmente dolorosos, comecei a gravar discretamente as promessas de Pedro sobre ressarcimento. Era minha forma de me proteger, de ter algum registro concreto quando as palavras se dissolviam no ar como sempre acontecia. Conectei meu gravador antigo ao computador e comecei a reproduzir os arquivos. A voz do meu filho preencheu o quarto silencioso. Mãe, eu juro pela cabeça do João que vou te devolver cada centavo. É só a promoção sair, e eu quito tudo com a senhora. A data da gravação mostrava que essa promessa havia sido feita há 3 anos. A promoção nunca saiu, mas outras promessas similares se seguiram. Em outra gravação, Ana Paula assumia compromissos com naturalidade. Rosa, quando a gente comprar nossa casa, a primeira coisa que vamos fazer é te devolver tudo o que você gastou com a gente. Você é um anjo na nossa vida. Ouvi horas de promessas quebradas, de compromissos dissolvidos no tempo, de juramentos feitos sobre a cabeça de uma criança inocente. Cada arquivo de áudio era uma peça de um quebra-cabeças que revelava não apenas a exploração financeira, mas também o padrão de manipulação emocional. Organizei tudo cronologicamente. 7 anos de documentação bancária, comprovantes de transferência, recibos de contas pagas, anotações manuscritas e gravações de áudio. O material resultante era mais completo que muitos processos comerciais que eu havia analisado durante minha carreira. Mas documentação sem orientação jurídica adequada seria apenas papel organizado. Precisava de alguém que entendesse não apenas de direito, mas do tipo específico que governava relações familiares e recuperação de valores. Lembrei do Dr. Augusto Mendes, um advogado que havia conhecido durante meus últimos anos no banco. Ele especializava-se em direito civil e familiar e tinha a reputação de ser tanto técnico quanto humano, uma combinação rara na profissão. Peguei o telefone com dedos que não tremiam mais. Doutor Augusto? É Rosa Fernandes, do Banco do Brasil. Sei que me aposentei há alguns anos, mas preciso de uma consulta urgente. Sua voz trouxe o calor de uma conexão profissional respeitosa. Rosa, que prazer ouvir sua voz. Claro, podemos nos encontrar quando quiser. Do que se trata? É uma questão familiar que se tornou complexa. Prefiro explicar pessoalmente. Agendamos para a tarde do dia seguinte. Cheguei ao escritório de Dr. Augusto carregando 2 pastas pesadas e um gravador digital. Ele me recebeu com a cortesia de sempre, mas percebi sua expressão mudar conforme eu relatava os fatos. Não era apenas interesse profissional, era uma mistura de incredulidade e indignação crescentes. Rosa, ele disse depois que terminei minha exposição. Em 40 anos de advocacia, raramente vi documentação tão completa para um caso familiar. O que a senhora tem aqui não são apenas evidências, é uma dissertação sobre exploração financeira sistemática. Mostrei-lhe os comprovantes organizados por categoria. Contas básicas da casa, pagas exclusivamente por mim durante 7 anos. Transferências bancárias para cobrir emergências que se revelaram padrões recorrentes. Empréstimos familiares que jamais foram honrados. E isso aqui,
eu disse, conectando o gravador. São as promessas verbais de ressarcimento. Doutor. Augusto ouviu algumas gravações com atenção de arqueólogo, examinando artefatos preciosos. Suas anotações se multiplicavam conforme os áudios progrediam. Rosa, preciso ser direto. O que a senhora sofreu configura juridicamente exploração financeira familiar. E o que a senhora documentou é material suficiente não apenas para recuperar os valores investidos, mas para comprovar má-fé por parte deles. Ele fez uma pausa, consultando suas anotações. Com essa fortuna da loteria, eles têm condições sobradas de ressarcir cada real. A questão não é se vamos conseguir, é quanto tempo vai levar. Senti uma sensação estranha, quase vertiginosa. Era alívio misturado com validação. Não era minha imaginação. Não eram cobranças descabidas de uma mãe amargurada. Era exploração real, documentada, com solução jurídica viável. Quanto tempo, Dr. Augusto? Ele sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Com esta documentação e considerando que eles têm recursos para pagamento imediato? Alguns meses. Talvez menos se eles preferirem acordo extrajudicial. Saí do escritório com uma sensação que não experimentava há 7 anos. Esperança fundamentada em fatos, não em promessas vazias. Pedro e Ana Paula haviam construído sua fortuna sobre o alicerce dos meus sacrifícios, mas não sabiam que esse mesmo alicerce se tornaria a fundação da minha justiça. O processo judicial foi protocolado numa segunda-feira chuvosa de abril. Eu estava presente no fórum quando o Dr. Augusto entregou as 430 páginas de documentação que comprovavam 7 anos de exploração financeira sistemática. Havia algo profundamente satisfatório em ver todo aquele material organizado em linguagem jurídica. Era como se minha dor tivesse finalmente encontrado uma voz que o sistema legal podia compreender. Ação de cobrança com pedido de ressarcimento por enriquecimento ilícito, Dr. Augusto me explicou enquanto saíamos do protocolo. O valor total, corrigido monetariamente, chega a R$486 mil. O número me surpreendeu. Durante anos, eu havia enxergado cada conta paga como um gesto isolado de generosidade materna. Agora, somadas e corrigidas, revelavam a magnitude real do que Pedro e Ana Paula me custaram. Quase R$500 mil, uma quantia que, para mim, representava anos de aposentadoria. Para eles, com seus 97 milhões, seria menos que os trocos de uma compra no supermercado. A intimação chegou até eles 3 dias depois. Pedro me ligou numa quinta-feira à noite, sua voz carregada de uma indignação que beirava o histérico. Mãe, que loucura é essa? Um processo? Contra seus próprios filhos? Minha resposta saiu calma, sem a emotividade que ele esperava provocar. Pedro, é exatamente o que está escrito no processo. Cobrança pelos valores que investi em vocês durante 7 anos, com todas as promessas de ressarcimento devidamente documentadas. Mas, mãe, somos família. Durante 7 anos, quando eu precisava que eles honrassem compromissos financeiros, família significava que eu deveria compreender as dificuldades deles. Agora, quando eram chamados à responsabilidade, família subitamente se tornou razão para eu não cobrar o que era meu por direito. Somos família, Pedro, e famílias se baseiam em respeito mútuo, não em exploração unilateral. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para eu ouvir Ana Paula discutindo ao fundo. Fala para ela que a gente não vai pagar nada, isso é chantagem. Mãe, vamos resolver isso em família. Não precisa de advogado, de processo. Era fascinante como a perspectiva de perder dinheiro havia restaurado magicamente a disposição deles para conversas familiares. Pedro, tivemos 7 anos para resolver isso em família. Vocês escolheram fazer diferente. Agora, o Dr. Augusto fala por mim. Desliguei o telefone com uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em anos, eu não estava suplicando, explicando ou justificando. Estava simplesmente comunicando fatos. O desenrolar do processo foi mais rápido do que eu antecipara. A estratégia de defesa de Pedro e Ana Paula se revelou tão frágil quanto seus argumentos morais.
O advogado deles tentou contestar a documentação, questionou a validade das gravações, alegou que tudo havia sido generosidade espontânea de mãe amorosa. Mas Dr. Augusto havia preparado cada resposta com meticulosidade. Para cada contestação, havia 3 documentos comprovatórios. Para cada alegação de espontaneidade, havia gravações onde eles prometiam ressarcimento. Para cada argumento sobre generosidade maternal, havia anotações manuscritas registrando empréstimos temporários. O ponto de virada chegou quando o juiz solicitou o depoimento pessoal das partes. Quando me encontrei diante do juiz, respondendo perguntas sobre 7 anos de sacrifício documentado, descobri uma voz que não conhecia, firme, factual, despida da necessidade de agradar. Meritíssimo, disse eu quando perguntada sobre minhas motivações. Aprendi que acordos verbais precisam ser registrados para ter validade. Nunca imaginei que precisaria aplicar essa lição com minha própria família, mas os fatos falam por si só. Pedro, durante seu depoimento, se perdeu em contradições. Primeiro alegou que nunca havia prometido ressarcimento. Depois, confrontado com as gravações, mudou a versão para eram apenas intenções, não compromissos. Ana Paula tentou se vitimizar, falando sobre as dificuldades de criar uma criança especial. Mas quando o juiz perguntou por que essas dificuldades justificariam não ressarcir uma senhora aposentada, ela não soube responder. A sentença saiu 6 meses depois do protocolo inicial, procedente em sua totalidade. Pedro e Ana Paula foram condenados a me pagar R$486 mil, acrescidos de juros e correção monetária, totalizando R$512 mil. O juiz foi categórico. Restou comprovado nos autos o enriquecimento ilícito dos réus às custas da autora, com promessas sistemáticas de ressarcimento nunca honradas. Mais importante que o valor monetário foi o reconhecimento oficial de algo que eu havia começado a questionar em mim mesma. Não era uma mãe superprotetora cobrando generosidade. Não era uma avó possessiva tentando comprar afeto. Era uma mulher que havia sido sistematicamente explorada e que tinha o direito legal e moral de recuperar o que era seu. O pagamento foi efetuado 1 semana depois da sentença transitada em julgado. R$512 mil depositados em minha conta corrente. Dinheiro que, ironicamente, saía dos 97 milhões que eles haviam ganhado na loteria. Havia uma justiça poética naquilo. Parte da fortuna deles retornando para quem realmente havia investido na construção da vida que eles levaram. Mas a verdadeira vitória não estava no valor monetário. Estava na restauração de algo que eu havia perdido gradualmente durante 7 anos, o respeito por mim mesma. Durante muito tempo, eu havia me definido através dos meus sacrifícios pelos outros. Agora, pela primeira vez, eu havia lutado por mim mesma. Pedro me procurou algumas semanas depois da sentença. Sua voz ao telefone carregava o mesmo tom manipulativo de sempre, apenas disfarçado sob uma camada superficial de humildade. Mãe, não pode ser assim. Somos família. A senhora vai mesmo acabar com tudo por causa de dinheiro? O cinismo daquela pergunta me atingiu como um tapa. Ele estava invertendo a narrativa, transformando minha busca por justiça em ganância. Pedro, vocês que escolheram o dinheiro quando me dispensaram dizendo que não precisavam mais de mim. Eu só estou cobrando o que é meu por direito. A senhora está sendo orgulhosa demais, mãe. Naquele momento, uma clareza cristalina me invadiu. Não havia arrependimento genuíno na voz do meu filho. Não havia reconhecimento real do que fizeram comigo. Havia apenas irritação por ter que pagar as consequências de seus atos. Pedro, eu passei 7 anos esperando que vocês se tornassem pessoas melhores. Não vou desperdiçar o resto da minha vida esperando algo que claramente nunca vai acontecer. A senhora vai se arrepender, mãe. Vai ficar sozinha. A ameaça velada foi a confirmação final de que eu havia tomado a decisão certa. Pedro, eu já estava sozinha há muito tempo. A diferença é que agora escolho estar. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em décadas, senti uma paz profunda se instalando em meu peito.
Nos meses que se seguiram, Pedro fez algumas tentativas através de conhecidos mútuos. Mas eu havia aprendido a reconhecer manipulação em todas as suas formas. Cada tentativa apenas confirmava que ele continuava sendo a mesma pessoa, alguém incapaz de assumir responsabilidade real por suas ações. Por meio de conhecidos, soube que Pedro e Ana Paula não estavam vivendo a vida de sonhos que imaginavam com seus milhões. O dinheiro havia amplificado quem eles realmente eram, não os transformado em pessoas melhores. Ana Paula havia desenvolvido uma obsessão por status que a deixava constantemente insatisfeita. Pedro brigava com todos ao redor, desconfiado, incapaz de construir relacionamentos saudáveis. O menino João vivia numa casa luxuosa, mas vazia de conexões genuínas. Ouvi dizer que ele perguntava pela avó, mas Pedro sempre encontrava desculpas para evitar o assunto. A ironia não passou despercebida. Eles haviam ganhado tudo o que pensavam desejar, mas perdido a única coisa que realmente importava: a capacidade de amar e ser amado sem condições. Hoje, aos 70 anos, vivo numa paz que não conhecia há muito tempo. Minha casa é silenciosa, mas não vazia. É preenchida pela minha própria presença, pelos meus livros, pelos meus projetos, pelas amizades verdadeiras que cultivei ao longo da vida. Uso parte do dinheiro recuperado para viajar, para realizar sonhos que havia adiado para sustentar sonhos alheios. Cada lugar novo que visito é uma lembrança de que nunca é tarde para recomeçar, para escolher a si mesma. Às vezes, tarde da noite, ainda penso em Pedro. Não com saudade, mas com uma tristeza serena por quem ele escolheu se tornar. O amor de mãe não morreu, mas se transformou numa aceitação melancólica. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ser melhores do que são, mesmo quando têm todas as oportunidades do mundo. E descobri que está tudo bem. Não é minha responsabilidade salvar ninguém de si mesmo. Minha única responsabilidade é comigo mesma, com a dignidade que recuperei e com a vida que ainda tenho pela frente. Pedro fez suas escolhas. Agora vive com elas. E eu, finalmente, vivo com as minhas. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.